Muito bem. Bem-vindos a mais uma semana, hoje especial, porque primeiro estamos com upgrades de equipamentos. Compramos alguns cabos, microfones, justamente para tentar melhorar cada vez mais aí a qualidade de áudio, né? E eles chegaram todos essa semana, então por conta disso ainda a gente não conseguiu ter alguém de quiropraxia para a gente entrevistar essa semana. Então hoje a gente vai ter uma versão pocket, só comigo. Então você que está ouvindo vai ter que se deleitar apenas com a minha voz. E para você que está assistindo via YouTube, vai ter que ver só a minha cara. E hoje sem comida, né? Temos alguns avisos importantes. Primeiro que a gente precisa sempre lembrar que a gente está via Spotify e via Google Podcast para quem somente quer ouvir o áudio, né? Os programas de entrevista geralmente eles tendem a ter uma longa duração, pelo menos aí de 1 hora. O da Juliana Piva, que foi o último de quiropraxia, a gente dividiu em 2 partes. Você que ainda não assistiu as 2 partes, vai lá e assista, porque foi uma conversa bem bacana, a gente já está bolando para ter outras. E assim, gente, vamos se inscrever, fazer aquelas coisas todas, justamente para dar um gás aí, dar um ânimo da gente continuar fazendo todos esses conteúdos para você que não é da área de quiropraxia, é um curioso, é um amigo, tá querendo aprender um pouco mais, dá aquele comentário, dá aquele like lá pra gente saber que você tá gostando também. Para você que é estudante de quiropraxia, para você que já é um quiropraxista formado, também, dá um salve. Se você quer participar, não pode mandar um direct ali por Instagram chico.quiro. Pode mandar lá que a gente pode combinar de fazer com você também. Todo mundo tem um bom papo. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam, mas é 1 hora, eu não sei, eu sou muito tímido, eu não sei o que você vai precisar saber levar. Mas na verdade todo mundo tem 1 hora de bom papo. Então você pode ficar despreocupado em relação a isso. O último aviso antes da gente começar também, em vias de fato, é que vamos ter entrevistas aí para vir de quiropraxia muito boas, né? Então a gente já está agendado no dia 2/10, eu não sei quando que você está assistindo, quando que você está ouvindo isso, mas dia 2/10 a gente está indo lá na Anhembi Morumbi, justamente para conversar com Ana Facchinato. Ana Facchinato, para quem não sabe, foi coordenadora da Anhembi Morumbi, uma das faculdades de quiropraxia do Brasil, e ela saiu do país, está morando nos Estados Unidos e hoje está coordenando uma faculdade de quiropraxia lá no exterior, no berço da quiropraxia. Então a gente vai ter muito assunto e muito conteúdo para ter com ela. E tá vindo também. Eu não vou confirmar esses nomes, mas são nomes muito importantes. Justamente sobre a história da quiropraxia no Brasil. É um pessoal que está aí há muito tempo, então tem muita coisa para compartilhar com a gente e vai ser massa demais. Em relação os outros programas que são do pessoal que não é da quiropraxia, que são profissões diferentes da nossa, né? Tá vindo aí psicologia, tá vindo um menino que faz cosplay e é um mundo aí diferentão pra gente poder também tirar algumas dúvidas e conversar. Então, assim, tá vindo muita coisa. Cara, independente de qualquer coisa, isso aqui não me rende nada, mas é muito divertido de fazer. Porque conhecer pessoas e principalmente saber histórias, né, fazer networking, cara, isso é muito legal. E então, por conta disso que a gente está se esforçando bastante para poder fazer um conteúdo bem bacana para todo mundo, certo? Então, assim, hoje vai ser uma versão bem pocketzinho. A gente vai conversar um pouco, também não vou me aprofundar tanto, mas principalmente em cima de algumas mudanças que eu tive dentro da quiropraxia, né? Então, quando eu saí da faculdade, toda a faculdade, principalmente aqui no Brasil, não todas, né? Mas a Anhembi Morumbi e Fevale, até pela forma que ela foi constituída, ela tem uma linha de raciocínio, principalmente quando se lida com os pacientes.
Então a gente está falando principalmente em cima de paradigmas que a quiropraxia trabalha, né? Hoje a gente tem 3 paradigmas específicos. Eu estou combinando com o Daniel Dunhas, que foi um ex-professor meu lá na Anhembi Morumbi, que esse cara é o cara ideal para poder também conversar um pouco melhor. A gente está marcando datas aí para ele poder vir até Jundiaí para conversar sobre isso. E foi muito por conta dele também que eu mudei muita coisa aqui no meu consultório, na minha forma de lidar com a quiropraxia, né? Então, assim, eu me formei em 2015, creio que foi 2015, e eu já era formado em educação física antes, então eu já tinha uma formação, já estava no mercado de trabalho há um tempo e já lidava com essa questão de tratamento, com essa questão de lidar com incômodos, lidar com dores, lidar com dificuldades. E isso foi algo que a Anhembi Morumbi, dentro da Anhembi Morumbi, foi algo que realmente se consolidou, porque o ensino é baseado nisso e tem que ter, né? Isso foi conversado também no programa com a Daiane, que foi professora da Anhembi por muitos anos, e com o Fernando também. Tem as entrevistas aí para você ouvir e assistir os programas passados. E a gente fala muito sobre isso, principalmente sobre que é importante ter todas essas matérias e entender que a faculdade de quiropraxia ela está aí no Brasil há pouquíssimo tempo. Então a gente está falando de algo muito recente e que precisa e precisou, né, passar por algumas coisas, principalmente pelos médicos dando aula no começo da faculdade. Então a linha de raciocínio ela foi meio que traçada principalmente nesse sentido, né? Então, quando eu saí da faculdade, fui para o Peru, né? Fiquei morando lá 1 ano no Peru. Isso foi muito doido, porque eu me formei no fim de julho, foi no meio do semestre, e eu recebi uma proposta do Peru, comecei a conversar era um americano que estava lá, e justamente por conta disso tive que desenrolar ali no inglês que não sou fluente, principalmente no espanhol que eu não sou fluente, mas na época, né? E ele falou, isso foi numa quarta-feira, assim, ele falou, Francisco, cara, isso aqui é sensacional, porque você vai atender pra caramba, você vai ganhar bem, aqui eu te dou moradia, aqui não sei o que. Eu falei, cara, o que eu tenho a perder com isso, né? Então, vamos embora. Então, eu me mudei, isso foi na quarta. No sábado, eu estava viajando. Então, foi uma mudança aí de 3, 4 dias, radical. E eu fui um pouco fora da rota principal de quiropraxia no Peru, que é Lima, né, principalmente. Então, eu não fui para Lima, eu fui para uma cidadezinha chamada Chiclayo. E essa cidadezinha é uma província muito... tem bastante gente, mas assim, bem isolada, é praiana, mas completamente diferente. Então, cheguei lá com 15 pessoas na porta da clínica esperando atendimento. Então, aquele alto fluxo foi uma outra faculdade, principalmente todo mundo que passou aí pelo Peru sabe disso, né? As grandes clínicas hoje no Brasil, principalmente, são de pessoas que passaram pelo Peru, porque lá traz uma experiência muito grande, traz um know-how muito grande em cima de abrir uma clínica e poder lidar com o paciente, vender a quiropraxia principalmente. E lá eu entrei numa clínica que a gente chama de mixer, né? Mixer por quê? Porque principalmente a gente lida com dor e doença e principalmente lidando com outras técnicas, né? Não só o ajuste quiroprático, que são as correções que a gente faz. E desde ali, ajustando 60, 70 pessoas por dia, fiquei 1 ano dentro, acho que a gente pode fazer um outro episódio para falar só de Peru, né? Chamar Sabrina, chamar o Vitor, chamar uma galera, uns quiropraxistas amigos meus que estavam lá junto comigo nessa época, justamente para conversar sobre isso. E lá foi em cima disso tudo. Então eu saí dali justamente entendendo que dá para se ganhar muito dinheiro com quiropraxia. Então, quando eu voltei para o Brasil depois de 1 ano, por uma série de motivos, minha mulher estava aqui no Brasil, minha família estava para cá, então 1 ano foi o tempo ideal para eu estar ficando por lá. Então, quando eu voltei, eu fiquei sócio desse americano e abri uma clínica igualzinha. E foi muito legal, né? Os 2 primeiros anos, eu estou há 3 anos, então os 2 primeiros anos e meio, principalmente, a gente lidou da mesma forma que a gente lidava lá.
Então, foi 2 anos de muito sucesso, nunca precisei colocar dinheiro aqui, sempre rendeu super bem, sempre estava com a agenda cheia, foi super bacana. E começou a chegar um momento na minha vida onde a minha intenção era abrir clínicas, né? Eu falei, puta, eu vou ficar administrando, vou botar gente para atender aqui em Jundiaí, vou abrir outra, vou botar gente para atender lá e vou abrir outra e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Até que chegou no momento que me deu um pouco de crise existencial, né? Justamente porque eu não estava mais com tesão de atender, né? Porque realmente, principalmente lá no Peru, quando você atende 60, 70 pessoas reclamando, né? Tendo todas aquelas queixas e tudo mais, às vezes, a maioria das vezes não fazendo as recomendações corretas e só sobrando bucha pra gente, né? Então, os quiropraxistas, eles vão se identificar um pouco com isso. Eu comecei a ficar um pouco broxado, né? Essa é a palavra. Então, eu pensei comigo mesmo, eu preciso me renovar. Então, o que aconteceu? Fui fazer o curso do Daniel Dunhas, falando justamente sobre o terceiro paradigma da quiropraxia, que é onde a gente lida com o cuidado com a promoção de saúde mais do que qualquer coisa. E isso é muito complicado porque vender saúde é muito difícil, né? E tirar algumas manias que a gente tem, principalmente, e a gente tem empatia pelas pessoas, né? Então, quando alguém vem aqui com dor, quando alguém aparece com algum problema para você, é gostoso você resolver esse problema, né? Isso eu sei disso. Mas, contudo, todavia, porém, a gente tem todo o ônus por detrás disso. Então, a partir desse dilema que eu fiquei, eu resolvi mudar. E essa mudança ela foi super significativa, principalmente na forma de lidar com as pessoas. Eu senti que rolou um filtro muito grande com os pacientes que estavam aqui. Então, as pessoas que estavam ficando aqui com a gente no consultório era porque realmente entendia o propósito da quiropraxia, entender que os benefícios da quiropraxia são muito maiores do que tirar uma dor ou tratar uma doença, né, uma patologia. A gente está falando de melhorar a qualidade de sono, a gente está falando de sistema imunológico, a gente está falando de uma série de coisas que realmente é mais difícil de explicar para o paciente. Isso foi uma coisa que eu senti, né? Hoje, qualquer quiropraxista que você perguntar para ele, como que você quer a sua recepção? Cheia de quem, né? De que tipo de paciente? E todo mundo vai responder, eu quero o paciente que quer se prevenir e tudo mais. Mas o que a gente faz para isso acontecer? Essa que é a grande pergunta. Então, a gente começar a ensinar para as pessoas, hoje as minhas avaliações aqui elas são feitas só através de palestras, né? Então, a gente faz um bate-papo ali de 20, 30 minutinhos para explicar o que é quiropraxia, explicar o que a gente vai fazer. E foi muito legal essa diferença, justamente porque todos os pacientes, eles olhavam para mim, até pacientes antigos que eu fiz eles escutarem esse bate-papo. Eles falaram, pô, Francisco, agora faz muito mais sentido o que você faz, né? Então, foi bacana em cima desse sentido, né? Tem muita coisa diferente do que uma clínica baseada nos outros paradigmas. Não que a gente, às vezes, quando eu estava na faculdade, escutava isso de terceiro paradigma, de você ser um modelo straight dentro da quiropraxia. Eu achava que aquilo era uma lavagem cerebral, achava um monte de coisa. Mas, na verdade, é você lidar com bastante sinceridade com os pacientes. Então, assim, as coisas precisam fazer sentido aqui dentro e você não é legal que você se contradiga também em algumas coisas. Ou porque quando a pessoa vem com uma expectativa e você vem com uma promessa, a chance de frustração ela também é grande, né? Então a gente tem os milagres da quiropraxia, que a gente tem aí em vídeo de Facebook e tudo mais, que aposto que todos os quiropraxistas são marcados quando aparecem esses vídeos, que é muito legal, faz uma divulgação muito boa, mas faz uma divulgação muito vaga também, né? Principalmente sobre todo o conteúdo da quiropraxia. Então, por conta de tudo isso, a gente fez essas mudanças. Ela foi super positiva. Eu quero me aprofundar um pouco mais sobre ela lá com o Daniel. Acho que vai ser um papo mais profundo e mais bacana, né? E ele é o cara
para poder falar sobre isso também, até porque eu tô nessa mudança, sei lá, 5 meses, 6 meses, então eu tô aprendendo muita coisa, eu tô sangrando em algumas outras ainda, né? Mas é um processo. Então isso é uma coisa bacana também de entender. Você chegar no sucesso muito rápido, às vezes não é legal, né? O processo, a caminhada, ela é mais interessante. É ela onde você vai ter mais conhecimento. Então, por conta de tudo isso, a gente vai conversar com pessoas que têm mais gabarito aí para falar sobre isso. Então hoje foi só um videozinho mais prévio ou um áudiozinho mais prévio, justamente para entender também se esse conteúdo mais curto ele é mais legal. Então comenta aí embaixo também se você está vendo pelo YouTube, faz um comentáriozinho aí para me dizer se esses vídeos mais curtos aí de 15, 20 minutos eles são mais interessantes. Acho que as entrevistas, cara, quando eu termino a entrevista deu 1 hora, então muito por conta disso a gente vamos se moldar, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube, no Spotify, no Google Podcast e tudo mais. E valeu!